O movimento Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos na década de 1990 para estimular a participação da população no controle ao câncer de mama. O movimento é internacional e vem ganhando força a cada ano com o objetivo de estimular a prevenção da enfermidade. Para falar sobre o assunto, está conosco o médico obstetra e ginecologista Dr. Roberto Mesquita. Dr. Roberto, seja bem-vindo ao Justiça e Cidadania. Obrigado, Alberto. Estou à sua disposição aqui para fazer os esclarecimentos que fizerem necessários para a nossa população. Dr. Roberto, o movimento Outubro Rosa ele vem ganhando força a cada ano e conscientizando a população através da participação de várias entidades, né? Colorindo os prédios, com palestras. Essa participação dos entes públicos e privados na conscientização do controle ao câncer de mama durante o Outubro Rosa é interessante, doutor Roberto? Sim, é fundamental, Alberto, que as entidades se juntem, né, no sentido de aumentar o movimento Outubro Rosa para que a população fique cada vez mais consciente das medidas, né, de caráter preventivo na prevenção do câncer de mama. Inclusive, existe um estudo recente do Hospital do Câncer de Barretos, que por conta dessa iniciativa, né, essas iniciativas por parte dos organismos e das organizações, de um modo geral, o câncer de mama já teve uma redução em torno de 40%, né? E o câncer de mama numa fase avançada, obviamente, né? Por conta das medidas de prevenção que a população hoje tem consciência da necessidade de fazê-las. E a participação das entidades públicas e privadas, a gente, digamos que seria, digamos assim, um mutirão, né, durante Outubro Rosa, que foi o mês escolhido para marcar o combate ao câncer de mama. Mas é um trabalho que tem que ser feito constante, não apenas no mês de outubro, né, doutor Roberto? Acho que constantemente, né? Esse trabalho é permanente, né? Esse trabalho é permanente. A conscientização é exatamente no sentido da população, principalmente a população feminina, para que tenha esse cuidado na prevenção do câncer de mama, sabendo identificar seus sinais e sintomas, né? E com isso fazendo o diagnóstico precoce, que esse é o grande objetivo dessa campanha, né? É fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama, que garante um índice de cura de em torno de 90% quando ele é diagnosticado na fase inicial. É porque estatísticas, né, mostram que o número de mulheres que contraem o câncer de mama é alarmante, né? Dados estatísticos, né, divulgados na imprensa, doutor Roberto. Então, se o trabalho é feito com prevenção no início, a chance de amenização da doença é maior. Isso, com certeza. O câncer de mama ainda é o câncer que, dentre os cânceres que acometem a população feminina, é um dos que mais mata, né? É um dos que mais tem um índice de mortalidade assim com maior expressividade, né? Daí a importância de realmente se fazer uma prevenção adequada e o diagnóstico mais precoce possível, né? Doutor Roberto, vamos entrar aqui em si, falando sobre o câncer de mama. O que causa o câncer de mama? Que é constatada a causa do câncer de mama? Roberto, o câncer de mama, ele é multifatorial. Não existe uma causa única para o câncer de mama. Existem, eu te diria que o maior fator de risco para o câncer de mama seria o sexo, né? O sexo feminino, que a incidência, 99% dos casos de câncer acometem as mulheres, né? E a idade. Quanto mais avançada a idade, maior a chance do câncer de mama. Agora existem outras causas, que seriam as causas relacionadas a hábitos de vida, como o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, né, a obesidade,
Existem fatores também genéticos, mutações genéticas, né? A questão da hereditariedade, a presença de parentes de primeiro grau portadores do câncer de mama, enfim, é uma doença de causa multifatorial. Então não existe uma única causa que determinaria o câncer de mama, né? Como é que é possível se notar se a pessoa, sexo feminino, que o câncer de mama é mais frequente? Como é possível notar a doença? Por meio do toque nos seios? De que forma? Ou qual outra forma que é possível notar a enfermidade quando a pessoa... Via de regras, se estimula muito o autoexame. Por quê? Porque um dos primeiros sinais que aparecem são os nódulos, né? São os nódulos detectáveis, na maioria das vezes, pela própria paciente, onde ela procura o seu médico por ter palpado em uma de suas mamas um nódulo que não havia. Mas esses nódulos só são palpáveis, né, a partir de 1 centímetro. Nódulos menores que 1 centímetro, via de regra, não são palpáveis. Eles são às vezes diagnosticados, né, o câncer é diagnosticado em muitas situações pela mamografia, que são os cânceres numa fase inicial. Agora existem outros sinais e sintomas que podem levar a um diagnóstico também ao se pensar no câncer de mama, que são abaulamentos na superfície da mama, um aspecto inflamatório na superfície da mama, uma retração de mamilo, uma característica da pele que se assemelha à casca de laranja, que faz um certo relevo na mama. Outro sinal que também pode falar a favor do câncer de mama é a presença de descarga papilar, que é aquela secreção que sai às vezes do mamilo, de caráter sanguinolento, de aspecto sanguinolento ou cristalino, enfim. Então não só o câncer de mama pode ser indicativo, não só o nódulo na mama pode ser indicativo do câncer de mama, mas todo esse conjunto de sinais e sintomas que podem aparecer na mama e que falam a favor de um câncer de mama, neoplasia de mama. Dr. Roberto, nós vamos para um breve intervalo. Na sequência, nós vamos voltar, né, a continuar a falar sobre o assunto. Inclusive, vai ter pergunta da rua, cidadão, as senhoras, né, vão estar aqui perguntando para o senhor, questionando algumas dúvidas sobre a prevenção e sobre o câncer de mama. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos num instante. Nós estamos de volta, estou aqui entrevistando o Dr. Roberto Melo de Mesquita, ele é médico ginecologista e obstetra, está esclarecendo sobre a prevenção do câncer de mama, que é comemorado mundialmente, o trabalho de preventivo, no mês outubro, que é chamado outubro azul, outubro rosa. Dr. Roberto, o senhor esclareceu no bloco anterior sobre a causa do câncer de mama e de que forma é possível notar a doença. E de que forma a pessoa pode ajudar a atuar na prevenção? Existem alimentos que podem prevenir o câncer de mama? Alberto, a questão alimentar, ela na realidade, ela é um fator importante em qualquer tipo de patologia. Se você tem uma alimentação saudável, rica em verduras, legumes, frutas, grãos, se você tem aquele prato colorido que as nutricionistas tanto divulgam, né, para que tenha um maior número de componentes, né, nutrientes, antioxidantes, enfim, com certeza isso ajuda na prevenção não só do câncer de mama, como de todas as patologias de um modo geral.
né? Então existem alguns alimentos específicos, né? Como as frutas vermelhas, a amora, o morango, porque eles têm fitonutrientes que já se comprovou que são anticancerígenos, né? A cenoura, que tem um beta-caroteno, que é um antioxidante importante, enfim. Então existe um arsenal de alimentos que são importantes na prevenção e no controle dos cânceres de um modo geral, né? Então, o importante é que você tenha uma alimentação saudável. Infelizmente, as pessoas tomam consciência disso a partir do momento em que é acometida de alguma doença. É quando ela vai ao médico, vai à nutricionista e é solicitado que ela faça uma reeducação alimentar para que ela possa corrigir as deficiências alimentares dela. Mas a alimentação ela tem sempre que ser a mais saudável possível para que a gente possa fazer essa prevenção, né, através da nossa dieta. Muito bem, a alimentação também é um fator importante, uma alimentação saudável para ajudar no combate e prevenção do câncer de mama. Doutor Roberto, o nosso programa foi às ruas e ouviu a palavra do povo, do cidadão, para pedir esclarecimento sobre o câncer de mama. Esse é o quadro Fala Cidadão. Doutor Roberto, eu gostaria de saber quais são os sintomas que provocam o câncer de mama, além dos nódulos, caroço que cria no seio. Quais são os outros sintomas que causam o câncer de mama? Maria Gorete, a sua pergunta é bem oportuna. Eu até já descrevi um pouco sobre essa sua pergunta e só reforçando que não só o caroço na mama é um sinal de câncer de mama, existem outros sinais que aparecem na superfície da mama que podem denotar a presença de um câncer de mama, como vermelhidão, abaulamento, retrações da mama, do mamilo, a presença de secreção saindo pelo mamilo, normalmente a secreção sanguinolenta ou muito cristalina. Então existem outros sinais e sintomas que não só o caroço, né, são determinantes do diagnóstico do câncer de mama. Como é o tratamento do câncer de mama? Olá, Lúcia, sua pergunta é muito oportuna na medida em que a gente pode esclarecer a questão sobre o tratamento do câncer de mama, que causa muitas dúvidas nos pacientes portadores dessa patologia. O câncer de mama, a depender do tipo de câncer e da fase em que ele é diagnosticado, ele pode ter um tratamento apenas local, com cirurgia e radioterapia, ou um tratamento mais sistêmico, né, com quimioterapia, hormonioterapia. Então, isso fica muito na dependência da fase, do estadiamento do câncer e do momento em que ele foi diagnosticado. Então, existem os tratamentos puramente locais e os tratamentos sistêmicos. Quais são as chances da cura do câncer de mama? Fabiana, em relação à cura do câncer de mama, ela assim, está diretamente ligada à fase do diagnóstico. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior as chances de cura. Então, já está comprovado em estudos, em literatura, que uma pessoa que tem o seu câncer de mama diagnosticado numa fase inicial, ela tem uma chance de 90% de cura, quando o tratamento é instituído nessa fase inicial. Já uma paciente que tem o seu diagnóstico numa fase mais tardia, que é em torno de 45% das mulheres são diagnosticadas já numa fase tardia, esse percentual de cura realmente fica bastante comprometido, né? Então, daí a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Quando é necessário fazer a mamografia e quem deve fazer a mamografia? Maria do Carmo, essa sua pergunta é uma pergunta que realmente muitas pessoas têm dúvida.
A mamografia é um exame que ele deve ser feito anualmente a partir dos 40 anos. Por quê? Porque um dos maiores fatores de risco é exatamente a idade, né? Existem protocolos do Ministério da Saúde que estão colocando essa periodicidade, esse início dessa mamografia para 50 anos, com uma periodicidade a cada 2 anos. Mas o que se faz de praxe é a primeira mamografia a partir dos 40 anos, feita anualmente ou bianualmente. Isso quem vai decidir é o seu ginecologista, que ele lhe acompanha e conhece seu histórico familiar. E existe uma exceção que é naquelas situações em que existe fatores de risco familiares, onde você tem um parente de primeiro grau, uma mãe, uma avó, uma tia que já teve câncer de mama. Aí sua primeira mamografia ela tem que ser realizada a partir dos 35 anos, exatamente para que como você tem um fator hereditário, um fator genético aí como risco aumentado, a probabilidade de se fazer um diagnóstico precoce seja maior para as mulheres nessa faixa etária. Doutor, é possível que os homens tenham câncer de mama? Tonel, essa sua pergunta é muito interessante também, porque os homens imaginam que não podem ser vítimas do câncer de mama. O câncer de mama no homem é muito raro, o percentual é de apenas 1%, mas existe essa chance. E o diagnóstico também, quanto mais precoce, maior a probabilidade de cura. Os sinais e sintomas são os mesmos do câncer de mama feminino: presença de nódulo, presença de alterações na pele da mama, presença também de secreção pelo mamilo, enfim. Então, o diagnóstico ele pode ser feito também de forma precoce, e o tratamento, via de regra, é através também da cirurgia, da radioterapia, e a depender do estágio em que esse câncer é diagnosticado, também tratamentos mais agressivos como a quimioterapia e a hormonioterapia. Muito bem, essa foi a participação do Dr. Roberto, nosso entrevistado, também respondendo a pergunta, os questionamentos do cidadão a respeito do câncer de mama. Os questionamentos que também podem tirar até a sua dúvida. Você que está assistindo o programa Justiça e Cidadania está sendo esclarecido também com as perguntas que foram respondidas à população na rua. Dr. Roberto, um último questionamento, porque nosso programa já está encerrando, já está no final. A pílula anticoncepcional, né? Muitas mulheres se questionam, né? A pílula anticoncepcional aumenta o risco do câncer de mama, doutor Roberto? É uma pergunta muito interessante, Alberto. Existe esse mito de que a pílula anticoncepcional aumenta muito a incidência do câncer de mama. Isso ao longo dos anos tem sido desconstruído esse mito, uma vez que a quantidade de hormônio nos anticoncepcionais mais modernos está cada vez menor. Não que não confira um risco de desenvolver a doença, mas esse risco diminuiu muito em função da modernização e da quantidade de hormônio que vem nesses anticoncepcionais. Isso está muito relacionado também ao tempo de uso do anticoncepcional. Então, mulheres que usam entre 5 e 10 anos de anticoncepcional, de contraceptivo oral, elas têm uma incidência maior de câncer de mama. Então, a questão é exatamente está mais relacionada entre o tempo de uso do anticoncepcional. Dr. Roberto, obrigado pela sua participação aqui no programa Justiça e Cidadania. E abro aqui um espaço para as suas considerações, para alguma informação mais que o senhor pode repassar para o nosso telespectador. Eu convido a população, principalmente a população feminina, que é a mais afetada, a adquirir esse hábito de anualmente ir ao seu ginecologista, fazer o seu autoexame, fazer seus exames de controle e ficar atento a todos esses sinais e sintomas que nós colocamos e esclarecemos aqui, e que realmente incentivem as suas amigas,
a sua mãe, a sua sogra, os parentes mais próximos que não têm essa cultura, né, de fazer os seus exames preventivos, a fazê-lo, para que essa incidência de câncer de mama fique cada vez menor. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Roberto. E o senhor fica convidado nas próximas edições, algum outro esclarecimento, não só sobre o câncer de mama, mas outro esclarecimento sobre a saúde, estar convidado a participar do nosso programa. Tá, muito obrigado. Você pode acompanhar esse programa também, você pode rever essa entrevista no nosso canal do YouTube, youtube.com/Justica e Cidadania. O Justiça e Cidadania fica por aqui, até o próximo programa.